Olá pessoal, bem-vindos ao canal J10 e neste vídeo eu irei falar para você sobre as 10 mulheres mais incríveis da história do mundo. E eu irei abordar com você os obstáculos e desafios que essas mulheres enfrentaram durante a sua vida. Elas inspiraram muitas outras pessoas pelo mundo e espero que esta lista sirva como fonte de inspiração para todos aqueles que buscam alcançar seus sonhos e objetivos, independente das dificuldades que possam surgir ao longo do caminho. Você verá como que uma única mulher pode fazer diferença em uma humanidade e no mundo todo. Antes do vídeo, não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe seu joinha e ative o sininho para receber nosso conteúdo. E vamos agora conhecer essas 10 mulheres incríveis. Mulher de número 10 e não menos importante, Joana d'Arc. Provavelmente você já ouviu falar sobre esta heroína francesa que participou da Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra entre 1337 e 1453. Joana d'Arc nasceu em Domremy, na França, em 1412 e era filha de camponeses. Aos 13 anos, ela começou a ter visões divinas que a orientavam a ajudar o rei da França a lutar contra os ingleses e a reconquistar o trono francês, que havia sido tomado pelos ingleses. Aos 16 anos, ela convenceu um oficial militar a levá-la para o Delfim, o herdeiro do trono francês, e ganhou sua confiança ao prever uma vitória francesa em uma batalha importante. Em 1949, Joana liderou um exército francês para libertar a cidade de Orleans, que estava cercada pelos ingleses há muitos meses. A Batalha de Orleans foi um grande sucesso para os franceses e marcou o início de uma série de vitórias lideradas por Joana d'Arc. Joana d'Arc também foi fundamental na coroação do Delfim como Carlos VII, o rei da França, e em muitas outras batalhas durante a Guerra dos 100 Anos. No entanto, em 1430 ela foi capturada pelos ingleses em uma batalha. Os ingleses a julgaram por heresia, alegando que ela se vestia como um homem e afirmava ter ouvido vozes divinas. Ela foi condenada à morte na fogueira e queimada viva em 30 de maio de 1431, apenas aos 19 anos de idade. Joana d'Arc se tornou um símbolo da unidade francesa e um ícone nacional na França. Ela foi canonizada pela Igreja Católica em 1920 e é considerada uma santa. Sua história inspirou muitos livros, filmes, peças teatrais e outras obras de arte, e continua a ser um exemplo de coragem e devoção. Mulher de número 9, Indira Gandhi. Indira Gandhi nasceu em 1917 em Allahabad, na Índia. Ela era filha do primeiro-ministro da Índia e foi a primeira e até hoje a única mulher a servir como primeira-ministra da Índia. Ela ocupou o cargo por 3 mandatos diferentes, de 1966 a 1977, e novamente em 1980 e 1984. Ela provou várias revoluções na história do seu país. Apesar do sobrenome, Indira não tinha parentesco com Mahatma Gandhi. Com 22 anos, ela chegou a ser presa por atuar em guerra. Começou na política ajudando o pai, o primeiro-ministro indiano. O legado de Gandhi é complexo e controverso, mas ela é lembrada como uma das líderes políticas mais importantes e influentes da Índia moderna. Em 31 de outubro de 1984, a premier Indira Gandhi foi morta a tiros por seus guardas-costas Sikhs, um ato de vingança provocado por sua ordem ao exército indiano de atacar o mais sagrado dos templos Sikhs, o Templo Dourado de Amritsar, em julho daquele ano. Indira Gandhi, ela deixou uma marca gigantesca na história da Índia e mudou o seu país, a economia e o desenvolvimento da Índia. Ela realmente foi uma mulher incrível. Mulher de número 8, Virginia Hall. Virginia Hall era uma espiã americana que foi considerada uma das mais perigosas espiãs da Segunda Guerra Mundial. Ela teve sua perna amputada do joelho para baixo aos 27 anos por causa de um tiro acidental enquanto caçava na Turquia. Virginia se ofereceu como voluntária na França para trabalhar no corpo de ambulância, mas acabou sendo convidada a ser espiã, ajudando a resistência francesa contra os infames nazistas em 1940. Cada vez mais ousada,
ela planejava ataques para atrasar suprimentos aos nazistas, ajudando judeus e participando em operações de sabotagem. Logo, ela foi notada pela Gestapo e virou sua inimiga número 1, passando a ser procurada como uma espiã aliada mais perigosa. Os nazistas chamavam ela pela alcunha de A Dama que Manda. Ela teve muitas identidades diferentes. Virginia Hall morreu no ano de 1982 aos 76 anos no Hospital Adventista de Grove, em Maryland. Ela foi sepultada no cemitério de Druid Ridge, no condado de Baltimore, Maryland, e foi a única mulher condecorada pela Cruz de Serviço Distinto pelos seus esforços de guerra. Virginia Hall foi uma mulher muito corajosa de sua época e mudou a história da Segunda Guerra Mundial. Sétima mulher, Rosalind Franklin. Se hoje milhares de procedimentos médicos podem ser feitos através da análise de DNA, deve-se muito a esta química britânica que participou da descoberta das estruturas moleculares de DNA e contribuiu com o entendimento das estruturas moleculares do RNA, vírus, carvão mineral e grafite. Embora seus trabalhos sobre o carvão e o vírus tenham sido apreciados em sua vida, suas contribuições para a descoberta da estrutura do DNA tiveram amplo reconhecimento póstumo. Com apenas 11 anos, ela já ensinava química e física na escola aos seus colegas. Ganhava prêmios anualmente pelo seu desempenho escolar. Contrariando a vontade do pai de que fosse assistente social, formou-se em química pela Universidade de Cambridge e em 1951 juntou-se à equipe de biofísicos do Colégio de Pesquisas Médicas. Foi ela que tirou a fotografia 51, indispensável para a descoberta da dupla estrutura helicoidal da molécula do DNA, que concedeu o Nobel de Fisiologia e Medicina no ano de 1962 aos bioquímicos James Dale Watson, Maurice Wilkins e Francis Crick. Rosalind Franklin nasceu em 1920 em Londres, Inglaterra. Ela era a segunda filha de uma família judaica e estudou na Universidade de Cambridge. Franklin morreu de câncer de ovário em 1958, apenas aos 37 anos, e sua morte prematura significou que ela não viu o impacto que suas descobertas teriam na biologia e na medicina póstumas. Mulher de número 6, Margaret Hamilton. Sabe aquele dia que o homem chegou à Lua? Não teria acontecido se não fosse por Margaret Hayfield Hamilton. Nascida em Indiana no ano de 1936, desde pequena muito curiosa e inteligente, a engenheira de software formou-se em matemática e logo se tornou um nome importante da NASA. Hamilton foi a diretora de engenharia de software do projeto Apollo, que levou os primeiros homens à Lua em 1969. Ela desenvolveu o software de voo crítico que permitiu que o módulo lunar da Apollo pousasse com segurança na superfície lunar. Durante o desenvolvimento do software, Hamilton criou o conceito de verificação e validação, que é usado até hoje na engenharia de software para garantir a confiabilidade e a segurança dos sistemas. Em 2016, Hamilton foi homenageada pelo presidente Barack Obama com a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta honraria civil dos Estados Unidos, por seu trabalho pioneiro na ciência da computação e engenharia de software. A vida e o trabalho de Hamilton inspiraram muitas mulheres a seguir carreiras nas ciências, tecnologias, engenharia e matemática, e ela é frequentemente citada como um exemplo de como as mulheres podem ter um impacto significativo na tecnologia e na exploração espacial. Hoje, Margaret tem 87 anos e é CEO na empresa Hamilton Tecnologias. Mulher de número 5, Madre Teresa. Provavelmente você já ouviu falar da famosa Madre Teresa de Calcutá. Ela nasceu no dia 26 de agosto em 1910. Madre Teresa de Calcutá foi uma religiosa católica de etnia albanesa naturalizada indiana. Madre Teresa é até hoje um símbolo de caridade. Com apenas 18 anos, ela já era missionária na Irlanda e, quando estava perto dos 40, fundou a Congregação Missionários da Caridade, destinada a ajudar pobres e necessitados, especialmente na cidade indiana de Calcutá. Madre Teresa recebeu vários prêmios e honrarias no mundo todo, incluindo a Medalha Presidencial da Liberdade dos Estados Unidos e a Ordem de Mérito do Reino Unido. Madre Teresa
Também ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1979. A freira fundou hospitais, orfanatos e escola para pessoas em situação de rua. Madre Teresa foi considerada uma santidade do século XX. Ela morreu em 1997 aos 87 anos de ataque cardíaco quando preparava um serviço religioso em memória da princesa Diana de Gales, sua grande amiga, que faleceu num acidente automobilístico em Paris. Tratado como um funeral de Estado, vários foram os representantes do mundo que estavam presentes para homenagear Madre Teresa. As televisões do mundo inteiro transmitiram ao vivo durante uma semana os milhões e milhões que queriam vê-la no estádio NetG. Ela encontra-se sepultada no convento em Calcutá, na Índia Ocidental. No dia 19 de outubro de 2003, o Papa João Paulo II beatificou Madre Teresa de Calcutá. Em 2016, ela foi canonizada pelo Papa Francisco e se tornou Santa Teresa de Calcutá. A Fundação Missionários da Caridade ainda continua seu trabalho ajudando os necessitados em todo o mundo, com mais de 4.500 irmãos e irmãs servindo em mais de 130 países. Ou seja, Madre Teresa de Calcutá deixou a sua marca no mundo e até hoje o que ela fez em vida ajuda milhares de pessoas. Mulher de número 4, Rosa Parks. Se Rosa Louise Macaulay não tivesse se recusado a ceder o seu lugar a um homem branco em Montgomery, no Alabama, nos Estados Unidos, não se sabe se a luta antirracista e pelos direitos civis americanos teria sido tão marcante na história do mundo. Rosa Parks nasceu em Alabama em 1913. Ainda jovem, Rosa teve que abandonar os estudos para trabalhar como costureira e ajudar a família. Casada com Raymond Parks, membro da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, sua vida mudou quando em dezembro de 1955 ela negou-se a ceder o seu lugar a um homem branco num ônibus, causando grande revolta na cidade e eclodindo no que seria a luta pelos direitos dos negros americanos. Em um capítulo importante da história do país, a partir daí Rosa dedicou a sua vida à luta antirracista e tornou-se um ícone mundial. Ela recebeu muitas honrarias e prêmios em reconhecimento à sua luta pelos direitos civis, incluindo a Medalha Presidencial da Liberdade, o mais alto prêmio civil dos Estados Unidos. Rosa Parks faleceu em 2005, aos 92 anos de idade. Ela é lembrada como uma das maiores figuras de luta pelos direitos civis dos Estados Unidos e como um símbolo da resistência contra a injustiça e opressão social. Rosa Parks deixou a sua marca no mundo e é lembrada até os dias atuais. Mulher de número 3, Ada Lovelace. Ada Augusta King nasceu em Londres no dia 10 de dezembro de 1815. Ela foi a primeira mulher a escrever uma linguagem de programação. Desde criança, sua mãe a estimulava a estudar matemática e aos 17 anos foi apresentada à corte e ficou conhecida por sua mente brilhante. Foi através do grupo de amigos da realeza que ela conheceu Charles Babbage, um senhor matemático importante da época que estava desenvolvendo uma máquina analítica, como uma calculadora gigante. Apesar de casada ainda adolescente com 3 filhos, continuou a estudar matemática e línguas. Ela desenvolveu um algoritmo que 100 anos depois foi reconhecido como a primeira linguagem de programação da história, batizada de Ada e usada até hoje para fazer bancos, computadores e trens funcionarem. Ada Lovelace é considerada uma pioneira na ciência da computação. Em toda segunda terça-feira de outubro desde 2009 é comemorado o Dia da Ada Lovelace, que tem como objetivo dar destaque às mulheres na ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Ada se casou com o Conde de Lovelace em 1835 e teve 3 filhos. Ela morreu precocemente de câncer de útero apenas aos 36 anos de idade em 1952. Realmente, Ada transformou o cenário da computação. Mulher de número 2, Harriet Tubman. Harriet Tubman nasceu escrava em Maryland, Estados Unidos, em 1822 e foi submetida a abusos físicos e mentais durante sua infância e adolescência.
Ainda jovem, ela teve um peso de ferro atirado sobre a sua cabeça e causou dores de cabeça e convulsões para o resto da vida. Com 27 anos de idade, decidiu fugir da fazenda onde era escravo. Depois, retornou para libertar a sua família e ajudou mais de 70 famílias a escaparem também, mesmo durante a implantação da lei do escravo fugido, implantada no país em 1850. Quando a Guerra Civil Americana eclodiu, Tubman trabalhou para o Exército da União, primeiro como cozinheira e enfermeira, depois como batedora armada e espiã. Foi a primeira mulher a liderar uma expedição armada na guerra, guiando o ataque no rio Combahee e que libertou mais de 700 escravos. Depois da guerra, ela aposentou-se e passou seus dias na propriedade de sua família, adquirida em 1859 no estado de Nova York, onde cuidou de seus pais já idosos. Ela tornou-se um símbolo americano de liberdade e coragem. Ela faleceu no dia 10 de março de 1913, aos 91 anos de idade. Harriet Tubman será o novo rosto da nota de $20, afirma o presidente Joe Biden. Harriet realmente fez a diferença na história e na vida de muitos escravos daquela época, ajudando eles a se libertarem. Ela era conhecida também como Moisés, pois libertou muitos do seu povo. Realmente, Harriet era uma mulher sensacional, incrível e guerreira. Mulher de número 1, Marie Curie. Marie Curie era surpreendente. Ela foi uma cientista que descobriu os elementos químicos rádio e polônio. A cientista polonesa foi a primeira mulher da história a ganhar um Nobel de Física e ganhou 2 vezes. Teve uma infância pobre e, para conseguir estudar, teve que mudar-se da Polônia para a França, fugindo da proibição e falta de oportunidade para as mulheres na ciência. Era a melhor da classe no mestrado e, junto com seu marido, Pierre Curie, desenvolveu os princípios da radioatividade. Ela foi também a primeira mulher a lecionar na Universidade de Sorbonne, em Paris, e a primeira mulher a ser enterrada no Panteão de Paris, um local reservado para os grandes nomes da história francesa. Infelizmente, ela acabou morrendo apenas aos 67 anos pelos efeitos negativos da radiação, de tanto tempo que ficava exposta aos seus estudos e experimentos. Curie foi uma mulher surpreendente e mudou a história do mundo com a sua descoberta. Marie Curie também é lembrada por suas citações inspiradoras como: "Nada na vida deve ser temido, apenas compreendido", e "Não podemos ter certeza do êxito final de nossos planos, mas enquanto não tivermos falhado completamente, devemos continuar lutando com coragem." Essa mulher realmente mudou a história da humanidade. É isso aí, pessoal. Essas foram as 10 mulheres mais incríveis da história do mundo. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco dessas mulheres espetaculares e que marcaram época e que até hoje são lembradas. Não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e ative o sininho para receber nosso conteúdo. Obrigado e até o próximo vídeo.